Oi, meninos. Vou fazer um breve resumo sobre os conjuntos numéricos que a gente já estudou. O primeiro conjunto que a gente tem é o conjunto dos números naturais. Ele pode vir representado dessa maneira, n, um nzinho estilizado, e os elementos desse conjunto vêm entre chaves. Ele começa no 0 e vai acrescentando uma unidade, né? Então, tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, e assim sucessivamente. E vai infinito. Por quê? Porque eu sempre consigo acrescentar uma unidade em qualquer número que eu coloque a partir dele. Na reta numérica, a gente começaria exatamente de cima do zero, porque antes do zero a gente não tem números. Antes, no conjunto dos números naturais. Então, a partir do zero, vai acrescentando uma unidade. Essa setinha aqui indica que ela vai para o infinito, né? Então, a gente vai sempre conseguindo colocar uma unidade. E também a gente tem a representação pelo diagrama, que seria o quê? A gente tem esse diagrama, tem o conjunto dos números naturais, todos esses números naturais aqui, ó, estariam aqui dentro dessa parte rosa, né? Então, a gente teria o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, todos os números naturais poderiam estar aqui dentro. Além deles, a gente também tem o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, ou seja, dentro do conjunto dos números inteiros, a gente já tem os valores dos números naturais, e a gente acrescenta a eles os negativos, né? Os opostos desses números. Então, a gente vai ficar, todos os números são inteiros, ou seja, a gente não tem nenhum número decimal com vírgula aqui. Para a direita do zero, para a direita a gente vai aumentando sempre uma unidade, e para a esquerda a gente vai subtraindo uma unidade. Isso aqui até quando? Até quando eu quiser. Por quê? Porque são infinitos números. Eu sempre consigo adicionar um número a mais para a direita e sempre consigo subtrair um número para a esquerda. Então, a reta numérica seria representada da seguinte maneira. A gente tem essa setinha para os dois lados, indicando o quê? Que esses aqui pode continuar para o infinito. E aqui também continua para o infinito. Para cá, eu vou subtraindo 1. Para cá, eu vou adicionando 1. Para cá, quanto mais para a direita, maior o número. Para cá, quanto mais para a esquerda, menor é o meu número. Então, pelo diagrama. O diagrama dos números inteiros contém dentro dele todos os números naturais, que são esses aqui. Além desses números naturais, a gente vai colocar nessa parte amarela os negativos, números inteiros negativos. Por que eu não vou colocar esses números aqui? Porque eles já estão dentro do conjunto dos naturais. Então, aqui, nos inteiros, ficam quem? Os inteiros negativos, tá? Então, a gente sabe que o conjunto dos números inteiros, que é representado por esse Z, é o conjunto dos naturais, acrescentando os valores negativos dos naturais. O conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado por essa letra Q. Ou seja, qualquer número que possa ser escrito como sendo uma fração, onde A e B são números inteiros e o B diferente de zero. Por quê? Porque a gente não tem fração com denominador zero, né? Então, qualquer número que possa ser escrito dessa maneira faz parte do conjunto dos números racionais. E toda fração formada por números inteiros vão dar como resultado ou vai ser um número inteiro, ou vai dar um resultado decimal finito, ou vai ser um decimal infinito. Só que no caso do decimal infinito, ele vai ter que ser uma dízima periódica. Lembrando, o que é a dízima periódica? É quando em determinado momento, no número decimal, começa a repetir um número até o infinito, ou dois números, ou três números. Eles começam a repetir sempre igual até o infinito. Vamos lá. A gente tem a reta aqui, a gente tem os números inteiros marcados aqui, só que entre esses números, a gente tem mais números também. Quem são os racionais, então? Aqueles que podem ser escritos como fração. Esses números que estão aqui, eles podem ser escritos como fração? Sim. Por exemplo, o número 3. Ele pode ser escrito como uma fração do 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, ele pode ser escrito como fração? Sim. Todos esses números podem ser escritos como fração. Então, eles fazem parte do conjunto dos racionais. Além deles,
a gente vai ter, quando não vai dar esse resultado inteiro, que são esses números que a gente já trabalhou aqui, pode dar decimal finito, por exemplo, menos 7 sobre 2. 7 sobre 2 é 3,5. Então, menos 7 sobre 2 é menos 3,5, que é um número que está entre menos 3 e menos 4. Menos 3,5 está aqui no meio. Menos 3,5 é um decimal finito. Por quê? Porque ele tem início e fim. Olha esse outro número aqui, menos 0,777. Isso aqui vai para o infinito, ou seja, sempre vai repetir o 7. Isso aqui é um exemplo de dízima periódica. Então, sempre vai começar a repetir um número. Então, a gente tem um decimal, ele é infinito, só que é uma dízima periódica. Então, faz parte do conjunto dos racionais. 0,5, que é 1 sobre 2, por exemplo. 1 sobre 2 pode ser escrito como fração e é um decimal finito. Esse número aqui também se encaixa nessa situação. Por quê? É um decimal finito. 3,2324 é um número que tem início e tem fim. Então, ele é decimal finito. Então, todos esses números aqui são números racionais. Como que ficaria o diagrama? Então, dentro dos racionais, a gente já tinha aqueles números naturais que estavam lá. A gente já tem os inteiros, que são os naturais, mais os negativos dos naturais. Além deles, a gente vai ter os que são decimais. Finitos ou infinito periódico, né? Ou é decimal finito, ou ele vai ser infinito periódico. Todos os outros casos já estão aqui. Resultados inteiros. Que é o conjunto dos números irracionais? Nem todos os números conseguem ser escritos dessa maneira, que é do conjunto dos números racionais. São os números irracionais. Os números irracionais, que são representados pela essa letra izinha, são aqueles números que não podem ser escritos como fração, né? Porque o resultado vai dar um número decimal infinito não periódico, ou seja, um número que tem a casinha decimal, e os números que vêm depois da casinha nunca se repetem, né? Ele é infinito e não periódico. Por exemplo, o π. O π, a gente geralmente usa 3,14, que é um valor aproximado, mas esse número é 3,1415992, isso continua. Isso aqui vai para o infinito, e nunca vai começar a repetir um número. Por exemplo, nunca vai começar a repetir 9999, ou 89, 89, 89. Não. São infinitos números diferentes, né? Então, isso é um exemplo de número irracional. Outros exemplos de números irracionais são aquelas raízes que não dão resultados exatos. Por exemplo, raiz quadrada de 9 é uma raiz exata, porque raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente consegue tirar um número inteiro de dentro dessa raiz. Raiz quadrada de 5 não dá um resultado inteiro, né? Vai dar um número decimal e vai para o infinito e que nunca vai se repetir. Raiz quadrada de 6 também, raiz quadrada de 7 também. Então, todos esses números que não têm raiz quadrada exata, o resultado vai para o infinito e nunca vão se repetir. Então, fazem parte do conjunto dos irracionais. Então, dentro do conjunto que a gente já tinha na reta numérica, a gente também encontra aqui no meio deles os números irracionais. No diagrama ficaria da seguinte maneira. Todos os números que não podem ser escritos como fração, ou seja, que não podem estar dentro do conjunto Q, que dê resultado do jeito que tem que ser para ser racional, eles vão estar no conjuntinho à parte, chamado conjuntinho irracional, né? Eles não têm nada em comum entre eles. E por último, a gente tem o conjunto dos números reais, que nada mais é que a união do conjunto dos racionais com os irracionais. Ou seja, a gente tem dentro dos reais os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais também. Juntando tudo isso, a gente tem o conjunto dos números reais. Então, a união desse conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais é o que a gente chama de conjunto dos números reais.